Muito boa tarde, pessoal. Começando aqui mais uns 10 minutos de economia. Hoje, sexta-feira, dia 28 de julho, vamos falar um pouco da agenda econômica, né? Tivemos bastante dados ontem e hoje, comentar um pouquinho sobre eles agora. Roda a vinheta. Bom, pessoal, então antes de começar a falar um pouco da agenda econômica, vamos fazer aquele giro nos mercados, como de costume. Atualizar aqui. Vamos lá. Canadá, Toronto, está subindo 0,66, né? Os mercados bem verdinhos aqui após uma sangria no dia de ontem. Lá no Canadá subindo 0,66. O S&P 500, Estados Unidos subindo 0,88. Aqui no Brasil está operando próximo à estabilidade, né? Caindo 0,02. FTSE 100 subiu 0,02. DAX na Alemanha subiu 0,39. Xangai na China subiu 1,84%. Nikkei caiu 0,40%. E Austrália com queda de 0,70%. Nosso índice de ganância e medo já está um pouco menos ganancioso, né? Ontem o mercado operou com bastante volatilidade, vou mostrar o gráfico daqui a pouquinho. E aí o índice fica um pouco menos ganancioso, né? Ontem que teve a notícia sobre a questão da política de juros do Japão, que assustou um pouco os mercados, né? Os mercados operaram em forte queda, né? Nosso Ibovespa ontem caiu 2,11% por conta dessa notícia. E lá fora também os mercados caíram. A gente pode ver aqui, já pegando, né, DXY, ontem teve bastante volatilidade, né, chegou a estar caindo aqui próximo aos 100,500 e aí fechou em alta, né, fechou em alta de 0,65. Né, a notícia ontem estressou bastante os mercados. Hoje também opera com volatilidade, no momento está caindo 0,06, mas a gente vê que oscilou bastante aqui, mas agora já opera bem próximo da estabilidade. Passando aqui agora para o S&P, aqui a gente pode ver no S&P que ele estava subindo bastante, né? Chegou a tocar lá o 4.610 e aí depois, após a notícia, despencou o mercado, né? Caiu 0,56, se a gente vê aqui, caiu de 4.600 e fechou no 4.540, né? Ou seja, estava subindo praticamente 1% e aí virou para queda e caiu forte o mercado. Hoje já está se recuperando, o mercado subindo 0,62. Está subindo um pouco mais, né? Esse dado aqui deve estar atrasado. Está subindo 0,8, se eu não me engano. Mas o mercado vai se recuperando, né? Mas a gente pode ver aqui que está operando numa consolidação, né? Está entre esses 4.500, vamos botar 4.500 e 4.600, né? Já está aqui dentro desde o meio de junho, desde o meio de julho, operando aqui nessa consolidação. O mercado aí esperando por mais dados, né? Esperando ver se vai ter de fato aumento de taxa de juros lá nos Estados Unidos, e esperando também o reporte de mais dados econômicos para saber como a economia americana está. O petróleo a gente tinha comentado na quarta-feira que ele estava operando aqui, tentando meio com consolidação, né, uma exaustão dessa alta, e aí no dia de ontem já conseguiu romper esse patamar, e hoje já opera também em alta, hoje subindo 0,31%, cotado a 83,58 dólares, e é como a gente tinha falado, né, desse dia aqui que a gente estava em 82, quando rompeu, a gente conversou sobre isso, que o próximo alvo do petróleo é os 87 dólares. 87 dólares, deve ser para lá que ele está seguindo. Minério de ferro operando em queda, né? Queda de mais ou menos 6% aqui na semana. Fechou hoje na madrugada com queda de 1,65%. A questão lá dos estímulos da China não está animando tanto a commodity, né? China também que está operando em queda nos últimos dias. Hoje subiu, né? Mas o mercado lá não está muito otimista, digamos assim. O S&P 500 subindo 0,73%, né? As bolsas bem animadas hoje após forte queda ontem. E vamos falar aqui da agenda de ontem primeiro, né? O que saiu. Trouxe esse gráfico aqui da taxa de juros da zona do euro. Está em 4,25, né? Teve um aumento ontem de 0,25, retornando aí a patamares da crise de 2008, né? A gente vê aqui que tinha bastante tempo, né? Desde 2008, aí mais de 15 anos praticamente, que não chegava a esse nível a taxa de juros da zona do euro, e aí teve que aumentar por conta da inflação, né? Todos os países lutando para controlar a inflação, e a zona do euro já se antecipou aí e já aumentou seus juros em 0,25. Nos Estados Unidos, ontem tivemos o resultado do PIB trimestral. A gente pode ver aqui que está operando
no patamar positivo, né? Abaixo, se a gente comparar aqui com 2022, que era em torno de 6, 7 o crescimento dos Estados Unidos. Está bem abaixo aqui, ficou alguns meses aqui negativo. Foi nesse período aqui que estava cogitando uma possível recessão, né? Recessão que é considerada quando vem 2 trimestres consecutivos de PIB negativo. Aqui em outubro ele conseguiu se recuperar o PIB e tirou essa recessão, mas ainda operando bem abaixo do que é o normal lá nos Estados Unidos, né? Crescimento bem abaixo do normal. Aqui no Brasil tivemos ontem o índice de preço ao produtor, o IPP, que ficou negativo aqui, né, deflacionário em 2,72%. Nosso IPP, que a gente pode ver aqui no gráfico, né, que estava bem alto. E aí, por conta da política que a gente está fazendo aqui no Brasil, né, o Banco Central contracionista, os índices de produtores, índices inflacionários, não só de produtor, mas de preço também, apresentando recuo aí. Esse índice aqui é bem importante recuar, a gente sempre comenta aqui sobre ele, que o preço caindo para o produtor vai gerar ali uma queda no preço também para o consumidor final, né? O produtor produzindo com um preço mais baixo, menos inflacionado, vai repassar o preço mais baixo também para o consumidor final. Tivemos também ontem o índice de evolução do CAGED, de emprego, está um pouco preocupante aqui, né? A gente pode ver isso aqui é normal, né? Sempre em janeiro ele apresenta uma queda maior, a gente pode ver que todos os anos em janeiro ele apresenta uma queda mais acentuada, muito provavelmente por conta de contratos que são vencidos no ano, e aí tem uma demissão em massa. Mas o que eu queria mostrar aqui é justamente isso, né? A gente via que a gente estava com a crescente de emprego, né? 200 e 300 mil gerações de emprego, e aí a gente pegar aqui em março, março a gente teve 241, e aí foi só caindo, né? 195, 180, 155 e 157, né? Essa é a questão, né? Está gerando pouco emprego aqui no Brasil, isso preocupa um pouco, né? Mas vamos aguardar aí, quando a gente tiver a regulação do cenário inflacionário, com a taxa de juros, como é que vai se comportar a economia brasileira. Mas, no momento, isso aqui preocupa um pouco, essa redução na geração de empregos. Na contrapartida, a gente pode ver aqui a taxa de desemprego, né? Se a gente comparar desde 2021, ela vem reduzindo bastante. Vinha reduzindo aqui, a gente pode ver que está sempre a menos. Em fevereiro de 2023 foi a última queda que teve, caiu para 7,9%, e aí começou a aumentar, né? Aumentando aqui em abril, chegando a atingir 8,8%, agora retorna aos 8%, né? Vamos ver se a gente continua com essa taxa mais baixa, até reduzir mais, né? É necessário apresentar uma redução maior para termos uma economia crescente aqui no Brasil, né? Geração de renda, e as pessoas conseguirem consumir, conseguirem comprar tudo o que precisa. Vindo aqui para a agenda de hoje agora, tivemos o GPM, que veio deflacionário, 0,72%, um pouquinho abaixo do esperado, né? Era guardado 0,71, veio 0,72 negativo. Tivemos um leve aumento aqui na dívida líquida pelo PIB, saindo de 57,8 para 59,1, né? Nada ainda preocupante, né? 60% do PIB na dívida. O Brasil sempre foi muito endividado, isso não é novidade para ninguém, até porque um país emergente precisa ter dinheiro emprestado para crescer. Lá na Alemanha tivemos o IPC, ficou em 6,2 o acumulado do ano. Claro, isso aqui é uma prévia ainda, né? A gente vai ter o dado principal no começo do mês que vem. Caiu de 6,4 para 6,2, né? Leve queda aí, mas a Alemanha, que estava difícil de conseguir controlar esse índice inflacionário, começa a conseguir regular o índice inflacionário. Isso é positivo, né? Aqui no Brasil, taxa de desemprego, já falei sobre alguns dados aqui dos Estados Unidos, dados que vieram levemente aqui abaixo do esperado, porém maior do que o dado anterior, né? São as confianças do consumidor Michigan, o índice de Michigan de percepção do consumidor, são os índices que mostram ali como o consumidor, como o investidor, como a pessoa está vendo, as pessoas estão vendo a economia, né? A confiança dos consumidores na economia, né? Deu uma leve recuada, mas ainda não veio como esperado, mas ainda está vindo acima do dado anterior, né? Ou seja, mostrando que a economia americana continua bem forte. Isso preocupa um pouco, com certeza, o Jeremy Powell, porque a economia forte mostra que está tendo consumo, está tendo renda e não vai ter recuo de inflação. Isso preocupa um pouco por conta do aumento da taxa de juros lá, né? Já está bem pressionado
e o dado começa a pressionar um pouco mais. Vamos aguardar os próximos dados, inclusive foi o que ele falou quando teve um aumento agora de 0,25% na última reunião, no dia 26, na quarta-feira. Foi exatamente o que ele falou, né, que vai ficar acompanhando, monitorando esses dados econômicos para saber se vai ter necessidade de aumentar ali a taxa de juros para controlar a inflação ou vai começar a ser controlada sem a necessidade de aumento dos juros. Vindo aqui para a Bolsa rapidinho, só passar as maiores altas e maiores baixas. No lado da alta temos Cash subindo 7%, temos BRF subindo 5,5%, Carrefour subindo 4,49% e Dux subindo 4,18% e Pet subindo 2,27%. A gente pode ver aqui que só tem a maioria das empresas que estão subindo no dia de hoje são empresas relacionadas a consumo, né? BRF, Cash, Dux é educacional, Pets é consumo, Marfrig também é consumo. A gente vê que com o recuo do índice inflacionário aqui no Brasil, as empresas de consumo vão se beneficiar por conta da redução dos juros, aumenta consumo, diretamente proporcional, né? Baixa os juros e inversamente proporcional, baixa os juros e aumenta o consumo. A gente pode ver que, de fato, deve começar um consumo. As empresas já estão dando sinais aqui, já estão começando a apresentar alta. Lado da queda, temos Usiminas caindo 4,81%, Pecar caindo 3,64%, Vale caindo 3,45%, Brap caindo 3% e a RBR caindo 2,7%. Né? Aqui, empresas relacionadas ao minério de ferro que nessa semana praticamente todos os dias apresentou queda, e aí as empresas são diretamente impactadas. Né? As empresas que trabalham justamente com essa commodity sofrem o impacto direto dessa questão da China, né, de não ter a demanda pelo aço ali, não tem a empresa, teoricamente, né, não vão ter para quem vender. Não acredito que isso vai acontecer, mas o preço da commodity desvalorizando impacta diretamente as empresas, e a gente está vendo aqui o resultado na Bolsa. Só falar um pouquinho aqui, só falar do Ibov. A gente tinha falado fiz a projeção com vocês aqui na quarta-feira do Fibonacci. Foi exatamente onde ele tocou, né, aqui no 50% de Fibonacci da expansão desse movimento de alta da onda, e tocou nessa região e ontem com a notícia e tudo mais, sentiu essa região e já apresentou um recuo aqui. Né? Claro que isso aqui é uma região de resistência, independente de notícia, o Ibovespa ia sentir essa região, não iria passar direto, mas aqui a gente vê também o gráfico funcionando junto com notícia e por isso que eu acredito muito no gráfico. Né? Para mim, quando eu olho um gráfico, eu sei que está tudo aqui embutido. Né? As notícias estão todas aqui. Se a gente pegar, puxar o gráfico aqui e diminuir um pouco, a gente vai saber quando é que aconteceu a pandemia. Né? A gente só olhar aqui no gráfico, a gente vê que isso aqui foi a pandemia, ou seja, a notícia está aqui embutida no gráfico. Claro que isso aqui é depois que acontece, né? Primeiro sai a notícia e aí os preços reagem e depois no histórico ali a gente consegue ver o que aconteceu de fato naquele dia. Então é isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês, trazer um pouco dessas notícias, a agenda bem cheia ontem e hoje, né? Bastante notícias, os mercados também operaram com alta volatilidade, né? Todos os mercados, eu te mostrei aqui o S&P, mostrei da XY, o petróleo também operou com volatilidade e o Ibovespa também operou em forte queda ontem, caiu 2,10% no dia de ontem. Então é isso, pessoal. Pedir a vocês que sigam a gente nas redes sociais, curtam nossas páginas, compartilhe o vídeo com quem tem interesse em saber um pouco mais sobre o mercado financeiro. Estamos aqui tentando ao máximo trazer conteúdo importante, conteúdo global para vocês. Vou ficando por aqui. Bom final de semana e até semana que vem. Tchau, tchau.